maravilha, né? Graças a Deus. Nós já falamos aí um pouco do livro do Gênesis, né? Nós estamos aí no Visão Panorâmica do Tanar e nós estamos na Torá, no Pentateuco. Nós já abordamos aí o livro do Gênesis, abordamos o livro de Êxodo, né? E vimos aí coisas maravilhosas, né? Vimos como o livro do Gênesis ele vem apresentar a criação, né? Ali é o início das coisas, onde vai se iniciar tudo, que é o começo da história da humanidade, né? Onde Deus ele vai fazer isso. Nós vimos no livro do Êxodo, que o Shemot, né? Que esses são os nomes. O Shemot ele vai nos mostrar a redenção, né? Ele nos leva a remeter à redenção, onde Deus ele vai tirar o seu povo da escravidão, né? Nós trabalhamos essa questão aí, foi muito edificante, gostei demais, né? E agora nós vamos entrar também nessa introdução do livro de Levítico, nessa visão panorâmica do livro de Levítico, né? Porque o livro de Levítico ele é um livro que ele vai tratar mais a questão das leis, né? Das mitzvot do Senhor, os preceitos de Deus. É onde ali vai se destacar, tá? O sistema de sacrifício, o sistema de culto. Então o livro de Levítico ele vem relacionado a isso, tá? Então quando foi dado o nome do livro, na verdade vai criar, né? E Deus chamou. Então o que acontece? Quando colocou esse nome, né, da Septuaginta, foi tirado do grego para colocar essa tradução desse nome relacionado ao livro de Levítico, porque ele basicamente ele não vai tratar somente da tribo de Levi. Claro que ele vai ser específico dentro da sua nuance no sacerdócio em si, né? No sacerdócio em si. E ali nós vamos também ver que hoje não tem uma mentalidade do livro como ele é, né? Por exemplo, hoje a gente vê que usa-se o nome de levita de uma forma que nada a ver tem com a ação do próprio livro, né? Assim, fulano é levita, não, fulano ele canta, ele é um cantor, né? Então escolheram esse título para quem canta na igreja, para quem canta, para quem faz parte de louvor. Isso aí não tem nada a ver, porque o ministério levítico é o ministério de servir o tabernáculo, de servir a casa de Deus. Essa é a verdadeira finalidade, né, do livro de Levítico, apresentar o serviço sacerdotal em favor do povo para com Deus. Esta é a finalidade. Aí vai entrar o sistema sacrificial, as leis, as festas. Então tudo isso vai estar relacionado ao livro de Levíticos, né, que é o Vaikra. Então Deus ele vai, através deste livro, ele vai desenvolver, tá? Ele vai desenvolver o que? O relacionamento dele para com o seu povo. O livro de Levítico, quando ele traz essa verdade, quando ele traz esse compêndio de mitzvot do Senhor, dos preceitos do Senhor, do sistema sacrificial, das festas, nada mais é do que Deus ele se aproximando do seu povo. Nada mais é do que Deus querendo ter comunhão com o seu povo. Essa intimidade ela vai ficar um pouco mais estrita com Deus a partir do momento que esses preceitos vão sendo observados, e aí o povo vai trazendo à memória a presença do Todo-Poderoso. Então o livro de Levítico ele tem essas verdades, nos trazer conceitos e nos aproximar de Deus. Uma forma também que ele nos leva a santificar-nos ao Senhor, né? Então quando nós procuramos dentro deste livro observar aquilo que Deus ele determinou para o seu povo em meio ao deserto, nós vamos ver que tudo está relacionado a uma comunhão, uma intimidade. Porque nós vamos para o livro voltando ao livro de Shemot, nós vamos ver que Deus ele vai dar o projeto da construção do Mishkan, que é o tabernáculo, e depois ele vai, através de Moisés, realizar essa construção do Mishkan, e agora no Levítico ele vai pôr em ênfase o serviço do Mishkan, tá? Então nós temos a construção, nós temos o projeto, a construção no livro de Êxodo, e temos a prática no livro
de Levíticos. A prática vai estar ali. Então ali, a partir do momento que a gente vai observando o que Deus vai colocando, né? Seja lá qual for o tipo de preceito que estiver lá, seja um preceito do homem para com Deus, do homem para com seu próximo, do povo de Deus concernente às outras nações. Então tudo isso é para poder fazer o quê? Para trazer o povo ao Senhor, fazer desse povo um povo santo. Tá? Por quê? Porque Deus ele quer um povo, ele quer preparar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E o livro de Levítico ele vem apresentar esta verdade. Tá? Ele apresenta essa verdade para a gente. De nós nos tornarmos pessoas mais conscientes que nós precisamos ter mais intimidade com Deus. E como é que nós temos essa intimidade com Deus? Quando nós nos entregamos, quando nós nos santificamos e quando nós servimos a Deus. Então, servir a Deus nos dias de hoje, quando a gente fala de servir a Deus, a gente, em primazia, a gente pensa em fazer algum ato servil dentro da igreja, no meio da irmandade. Mas esse servir a Deus não é somente isso. É estar num relacionamento íntimo, abandonar o nosso querer, a nossa vontade, e fazer a vontade do Senhor. É agradar ao coração do Senhor. Então, o livro de Levítico, ele apresenta essas verdades para a gente. É onde a gente vai se despojar de nós mesmos, né? Nós vamos despojar de nós mesmos e vamos nos revertir do Senhor. É onde a presença de Deus ela vai estar latente, patente em todo o processo sacrificial. Porque tudo está relacionado a um aproximar de Deus. Seja num sacrifício por pecados, seja num sacrifício por ação de graças, seja numa festa, vamos fazer a festa que os judeus eles celebraram agora mês passado, foi a do Yom Kippur. Né? Então há um processo de preparação de 7 dias antes do Yom Kippur, que eles vão se preparar para praticar o dia do Yom Kippur. O Yom Kippur é uma festa de Bicurim que eles vão celebrar, é o dia de jejum, é o dia de lamentação, é o dia de choro, é o dia de pranto. Eles não se vestem de couro, eles não vestem nada que tenha de couro, nada. Então veste simples, nem sandálias de couro eles colocam. Tá? E é o momento que eles vão passar um dia inteiro em jejum, se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que Deus é o dono da vida, que Deus é o mantenedor da vida do ser humano. Então ali eles fazem o que? Eles proclamam no Yom Kippur o dia do arrependimento. Por quê? Porque esse dia do Yom Kippur é o dia em que eles estão se preparando, eles estão anunciando, eles estão na expectativa da vinda do Mashiach, da manifestação do Messias. Então o Yom Kippur é um momento de lamentação, é um momento de confissão, é um momento de conserto, para que eles recebam a presença do Mashiach, a presença do Messias. Aleluia. E isso é muito interessante, que isso vai ser celebrado dentro de uma festa. E aí nós vamos ver essas festas aí, nós vamos dar um respaldo aí dentro da nossa visão panorâmica deste livro, sobre essas festas. Nós vamos ver ali, citar essas festas ali, tá? E nós vamos, numa oportunidade propícia, que também eu vou usar um material aqui para a gente ver como é que foi a construção do tabernáculo, o que significava, o que simbolizava cada peça, cada tecido. Tudo no tabernáculo aponta a pessoa de Cristo, tudo no tabernáculo aponta o sacrifício de Cristo, tudo aponta a pessoa do Mashiach. Então o tabernáculo, o propósito do tabernáculo é manifestar Jesus. Quando a gente olha para o tabernáculo, a gente tem que lembrar de Jesus. Então, quando nós procuramos essas minúcias na apresentação do Mishkan, a gente vê Jesus ali sendo representado ali, tanto na sua construção, quanto no uso que os levitas e os sacerdotes vão fazer para manifestar, prestar um culto a Deus. Seja ele de expiação, seja ele de gratidão. Tudo apontará para o sacrifício e para a pessoa do nosso Deus, de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então vamos aí dar prosseguimento aí. Então nós temos o livro de Levítico, nossa lição 3 aí. Classificado como o terceiro livro da Bíblia hebraica, Vaikra, que significa e chamou, tem sua autoria atribuída a Moshe, que recebeu de Deus orientações de como seria todo o sistema de sacrifícios, leis
e preceitos que levariam o povo de Israel a uma santificação que vinha da parte de Deus direto do tabernáculo. Então, esse fato, né, essa verdade, aí nós já expomos isso aí. Então, a finalidade deste livro é mostrar isso, a aproximação de Deus para com o seu povo. O título recebido da versão grega, com assuntos pertinentes aos sacerdotes e levitas, o termo levítico é, de certa forma, um tanto quanto duvidoso, uma vez que o livro lida muito mais com assuntos relacionados à santidade e pureza na vida cotidiana. A palavra santo aparece mais de 80 vezes no livro. Então, essa palavra santo, né, que é hagios do grego, que ela sai da Septuaginta com hagios, né, e kadosh do hebraico, é aquilo que é consagrado para um fim litúrgico, é aquilo que é separado para um fim litúrgico. Então, quando a Bíblia chama o povo de Deus de santos, ela está dizendo que, nessa palavra de hagios ou kadosh, ou kadoshim, né, kadoshim, ela está dizendo que nós somos separados, consagrados para uma finalidade cultica, ou seja, a nossa vida é uma prestação de culto ao Senhor. Então, o procedimento deste livro, essa verdade, o livro traz isso, né? Essa verdade, o livro vem trazer esta verdade aí, para nós aí. É datado pelos sábios referente às atividades de Moisés, mais aproximadamente do século XV a.C., com uma divergência apontada por alguns datando aproximadamente do século XII a.C. A aceitação mosaica da autoria do livro dataria sua escrita por volta de 1445 a.C. Então, tudo isso aqui nós temos como aproximadamente. Todas essas datações, seja por séculos ou por anos já ditados em dias como aqui o 1444 anos, 1445 a.C., tudo isso numa data aproximadamente. Não há uma exatidão, como a gente já falou por aqui, tá? Não há essa exatidão aí, mas isso não desabona, porque este livro, ele não tem, como é que a gente pode dizer, ele não é um livro histórico, tá? Ele não é um livro histórico que ele traz algo palpável, mas isso não desabona a sua inspiração divina, porque a manifestação do autor primário do livro, que é Deus, tá? Que inspirou Moisés a escrever o livro, a trazer essas verdades ao seu povo, ela está implícita em cada página, em cada ação, em cada atitude que vai ser feita para com este povo no deserto. Então isso aí é inquestionável. Pode-se não ter algo palpável para provar, mas é um livro que ele tem o autor dentro dela, a ação do inspirador deste livro dentro dela, que é o Todo-Poderoso. Isso é inegável. Contendo poucas informações históricas, leva uma datação não muito precisa, levando em consideração que essa dificuldade de datação não anula sua inspiração divina, pois a santidade de Deus está intrinsecamente ligada a todo o livro. Então essa presença santa de Deus, ela já está impregnada nas páginas do livro. Quando você lê o livro, a gente tem que ler esse livro com essa mente, com essa mentalidade, ou seja, com esse pensamento. Eu estou entrando dentro dessas letras que estão diante dos meus olhos, mas na verdade ela tem que estar gravado nas tábuas do meu coração, que é o que a Bíblia vai dizer, que os mandamentos, a lei do Senhor, ela tem que estar escrita na tábua do nosso coração. É o que Paulo vai dizer, que a circuncisão verdadeira não é aquela que é feita na carne, mas aquela que é feita no coração. Tá? Então isso aí é uma verdade. Na versão grega, este nome foi atribuído ao livro, devido se tratar de leis relacionadas aos ritos, sacrifícios e serviços do sacerdócio levítico. Nem todos os homens da tribo de Levi eram sacerdotes. O termo levita está relacionado aos leigos que faziam o serviço manual do tabernáculo. Temos termo que tem sido empregado em nossos dias de forma errônea.
quando classifica como levita pessoas que apresentam músicas e cânticos dentro das igrejas, quando, na maioria esmagadora, não fazem nada quanto ao serviço manual da igreja, e às vezes até nem submissão apresentam ao corpo eclesiástico da igreja a quem fazem parte. E isso aí é uma verdade, né? Que às vezes tem, não vamos generalizar, mas a maioria dos que se dizem levitas, né? Vou pôr entre aspas, porque não é, que se dizem levitas do Senhor, eles se acham no direito de não prestar um culto. Se ele não canta, se hoje ele não vai cantar, ele não vai na igreja, né? Ele é tão cheio de si que às vezes talvez nem se prepara, já está mecanizado a música que ele vai, na verdade ele não vai prestar um culto, ele vai fazer um show, ele vai fazer uma apresentação para a sua plateia, tá? E isso aí, infelizmente, porque quando a gente vê no dia de hoje, claro que tudo que está relacionado a gastos financeiros, a pessoa tem que ter um retorno, né? Se a pessoa tem essa chamada na vida dela, e ela quer viver dessa chamada, é plausível que ela seja abençoada, que ela possa produzir o seu CD, seu DVD, e daí ela ter o seu sustento, angariar alguns fundos para si próprio. Isso aí não é errado. O errado é que às vezes as pessoas chegam quando chega nessa mentalidade, que isso toma conta, que é o que você falou, né? Que ouviu lá no livro que o Flávio José vai dizer, né? Sobre o rei Uzias, né? Que às vezes quando a pessoa chega lá em cima, então dificilmente ele vai manter a sua intimidade, ele vai manter a sua comunhão. Então, infelizmente, isso está acontecendo no meio, esse meio que chamam-se de meio gospel, de cantores gospel. Isso aí é uma verdade que, infelizmente, né, a gente tem cantor aí que o camarada é um rouxinol para cantar, mas a vida dele é um puleiro de pato. Vida sujíssima, né? Misericórdia. Mas às vezes não tem, ele não serve a igreja que ele congrega. Ele não presta um culto à igreja que congrega. Só dando um respaldozinho. Quando a gente fala de consagração, eu ouvi falar que essa palavra no grego ela é muito forte. No hebraico, quer dizer, né, ela tem que estar no hebraico aí. Pode aparecer no grego também, né? Tem, da sepagem, mas é tradução, né? Aí quando a gente vai olhar para isso aí, para levita, até o ministério de diácono, se você for para dentro da Bíblia mesmo, você for olhar o ministério de diácono dentro da Bíblia, o que nós vemos hoje é totalmente errado, porque diácono deveria até lavar a igreja. O povo hoje diácono quer ficar só em cima de púlpito. Uhum. Mas os levitas, é mais ainda. Os levitas, os diáconos da igreja primitiva, eles praticamente são os mesmos levitas. A função que eles fazem não é diferente do levita. É cuidar das coisas da casa do Senhor. Ele está ali para servir a casa de Deus e o povo da casa de Deus, né? Então, o corpo diaconal, hoje é o que você falou, o corpo diaconal hoje ele está um pouco doente. São diáconos que eles não servem à igreja. Eles servem ao púlpito, não à igreja, né? Então, a pessoa que chega ao diaconato, ela tem que ter chegado ali porque ela estava desenvolvendo já nos seus passos de cooperador esse tipo de serviço. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes muitos ministérios eles são separados pela necessidade da congregação, não pelo chamado que a pessoa tem, não pelo serviço que ele está desenvolvendo. Então isso aí, né, se nós formos ver, olhar para o conceito de presbitério dentro da Bíblia, nós vamos ver que os presbíteros, eles têm que ser aqueles que devem orar pelo povo, visitar os enfermos, eles têm que ser aqueles que têm que eles têm que ter um domínio das escrituras, tá? Para poder servir o povo nas doutrinas bíblicas, e nós vemos hoje presbíteros que nem Bíblia lê. Um presbítero, se você perguntar ele João 3,16, onde está escrito João 3,16? Vai ficar pensando, onde é que está escrito João 3,16? Já falou onde está escrito. Aí pergunta o que está escrito em João 3,16, não vai saber. Tem muita gente que infelizmente, são leigos de Bíblia.
não leem Bíblia, né? Eles querem estar nos cultos, querem estar nos púlpitos, querem fazer parte do corpo eclesiástico, fazer parte do ministério, mas eles não têm uma desenvoltura ministerial aplicável ao título que recebeu. Então, infelizmente, não é verdade? Infelizmente. Mas aí a gente vê que o livro de Levítico, né, os levitas, como a gente colocou na questão aqui, eles faziam este serviço na casa de Deus. Né, no Mishkan, no templo também, né, no Beit Hamikdash, o templo santo. Então eles faziam este serviço para o templo e para o povo. Hoje não, hoje é complicado, né? Mas, deixa estar. Assim como no livro do Êxodo, vemos que sua temática é a comunhão que Deus oferece a seu povo mediante sua presença no tabernáculo, em Levítico temos as leis mediante as quais o povo deveria manter essa comunhão. Né? Então, aquilo que eu falei, no Êxodo Deus ele vai dar o projeto, executar o projeto, mas no Levítico o projeto tem que entrar em ação. Né? O projeto vai entrar em ação através do apresentar o serviço nesse projeto de Deus, que é mantendo essa comunhão, né? Então, alvos deste livro, entender a relevância do livro, colocar a santidade como alvo na vida, identificar algumas áreas da vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor. Isso aí é fato. Esse ponto 3 aí, né? Às vezes a gente está colocar ali a santidade como alvo, mas o ponto 3 ali, eu acho que ele é o mais pertinente, que é identificar uma área da nossa vida que precisa melhorar, que é onde a gente às vezes falha muito. A gente direciona o nosso olhar para a santidade e se esquece de vigiar. Onde é que está a minha falha, a minha brecha, o meu erro? Né? Então a gente, ontem eu usei essa expressão na ministração ontem, eu achei até interessante, foi assim, que a gente não é salvo porque é santo, a gente é santo porque é salvo. Eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque eu sou salvo. Então tem gente que acha que é o contrário. Ele acha que ele é salvo porque ele é santo. Ah, eu sou santo, é por isso que eu sou salvo. Não. É a salvação que nos leva à santificação. Não é a santificação que nos leva à salvação. Então a gente tem que entender isso. Então tem muita gente que ele acha que a santidade dele é que vai garantir para ele o céu, mas não é. Por quê? Porque no livro do profeta Isaías, esqueci o capítulo, mas lá diz que a nossa santidade diante do Senhor é como trapo de imundície. Toda a nossa santidade é como trapo de imundície. Kodemei Zoakim. Como o trapo de imundície, é como pano de menstruação. Uma vez me chamaram para pregar, foi assim rápido, assim, aí o senhor falou assim, não, ruim que não vai dar, nem vai dar tempo de você jejuar, né? Aí eu fui embora para casa pensando, mas peraí, para me pregar eu preciso jejuar? Aí eu fiquei pensando, falei, não, minha santificação não é para estar em cima de altar não, né? O senhor estava falando aí, eu achei muito forte. O senhor estava falando quando os judeus lá se humilham, se quebrantam por causa do dia que eles ficam... Yom Kippur. Aí eu lembrei um pouco sobre a Santa Ceia. A gente deveria preparar, não, a gente deve, né? Uhum. A gente deve preparar porque se virar uma coisa, porque a igreja antigamente... Desculpa, interromper o senhor. O Alegre falou uma coisa interessante comigo, ele falou, Carlos, quanto mais anos de cristão você for vivendo, mais dia de cristão você for vivendo, você tem que entender que o tempo não pode tirar esse fogo vivo que você teve desde o começo da sua caminhada, não. Você tem que entender que cada dia mais que você estiver dentro do Evangelho, você tem que pedir mais Deus, sede de palavras, sede de temor, sede de buscar a presença de Deus, porque isso no nosso tempo está virando coisa rotinária. Tem gente que já virou rotina para ele. Tornou comum. É um fato, né? Infelizmente é um fato, né? Mas os nossos pais... Eu digo nossos pais, meus pais, estou falando de pais da igreja, não estou falando que meus pais não eram cristãos, agora são, graças a Deus por isso. Bendito, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas os pais,
da igreja, eles tinham tanto temor que eles faziam isso. Quando chegava o dia da ceia, um dia antes, eles já estavam no processo de santificação. Era uma coisa assim... Era uma coisa que às vezes manifestava um avivamento tremendo na igreja. Porque havia um quebrantamento, um temor. Então hoje o temor ele está longe. Não havendo temor, não tem presença de Deus. Né? É complicado. Levítico, o manual dos pastores. Levítico descreve como os sacerdotes deveriam se comportar e conduzir a vida